Olá, bem-vindas a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o psicólogo Rafael Ercovitz. O Rafael tem uma área de atuação focada muito em questões de sexualidade, especialmente com relação à psicologia focada no público LGBTQIAP+. Então, primeiramente, bem-vindo, Rafael. A ideia com você é discutir um pouco a respeito do preconceito contra a população LGBTQIAP+. Obrigado, João. Obrigado pelo convite, primeiramente. Né? Acho que esse trabalho que você está fazendo é muito legal. A gente tentar interseccionalizar um pouco mais as nossas áreas de saúde, de atuação e aprender bastante um com o outro. Ótimo. Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Rafael, infelizmente, a gente sabe que o preconceito contra a população LGBTQIAP+, é uma realidade no Brasil e em qualquer parte do mundo. Quer dizer, tem lugares que vão ter uma aceitação melhor com isso, tem outros que vão ter uma aceitação pior, mas assim, qualquer lugar vai ter, né? Já teve uma melhora bastante significativa nesse sentido, vamos dizer, nas últimas 2 décadas, chamando a atenção para a questão de inclusão, de tudo isso, né? O que não significa que isso tenha acabado. Acho que em qualquer ambiente a gente vai ver esse tipo de preconceito, né? E, então é um pouco em cima disso que a gente vai estar discutindo. A primeira coisa que eu queria te perguntar, né, é que existem aqueles preconceitos que são de fato externalizados, né? Então aquela pessoa que vai eventualmente fazer uma ofensa, fazer alguma coisa proposital e direcionada como uma forma de agredir aquela pessoa, né? Existe uma outra forma de preconceito que é muito mais discreta e que é muito mais comum, né? Que é aqueles casos, por exemplo, uma criança que eventualmente não vai chamar uma pessoa para uma festa porque os pais da criança são, porque tem 2 pais, porque tem 2 mães, né? Uma pessoa que eventualmente não vai contratar um profissional por questões ligadas à ideologia de gênero ou sexualidade. Ele não necessariamente ele vai expressar aquilo, mas aquilo vai ser um ponto importante na tomada de decisão dele, né? Uhum. O que é possível fazer nesse sentido? É uma coisa que tem alguma forma de intervir nisso e melhorar, vamos dizer, do ponto de vista psicológico, como que essa pessoa consegue minimizar esse tipo de situação? Nossa, é uma boa pergunta. Na verdade, eu acho que tanto esse tipo de preconceito quanto o externalizado são preconceitos que eu, na verdade, considero muito parecidos, né? A gente pensa que a comunicação e a verbalização nem sempre é feita só por palavras ou, né, existem várias formas de comunicação. O deixar de chamar alguém, o deixar de contratar alguém também é um preconceito muito explícito, por mais que a gente não sinta, talvez, ele tão violento, né? Acho que a palavra é essa. Eu acredito que o trabalho com esse tipo de comunicação violenta, na verdade, é o mesmo que a gente tem que fazer com o outro, né? Com a explícita. Essa educação desde pequena, essa criança na escola que não chama um amigo porque tem 2 pais, essa criança não nasceu com esse preconceito, né? De onde vem esse preconceito? Está vindo de casa? Está vindo de outros colegas da escola? São coisas que a gente precisa investigar e entender a realidade daquela pessoa e ter cotidianamente na escola, no conteúdo que essa criança consome, né? Televisão, TikTok, Instagram, pequenos momentos de inclusão. E quando eu falo de inclusão, eu não estou falando também de algo explícito, porque uma coisa que me incomoda muito como profissional gay que trabalha com população LGBT é que parece que a gente tem uma necessidade de criar conteúdos para ensinar as pessoas, mostrando sempre essa população sendo violentada, sendo agredida. Então, filmes onde você vê um casal que sofre muito preconceito da família. E aí, ao invés disso, se a gente começa a colocar no nosso cotidiano pequenas, pequenas representatividades não violentas, né? Eu brinco às vezes quando eu estou dando palestra para professores, assim, aqueles exercícios de matemática. João foi à feira e comprou 500 maçãs e 10 laranjas. Ao invés de colocar João, coloca João e seu marido Felipe foram à feira comprar 500 maçãs e 10 laranjas. O foco não é orientação sexual, né? Não é a sexualidade desses personagens no exercício. O exercício tem a ver com o tanto de frutas que eles compraram.
mas de estar representado ali um casal homoafetivo, você vai desconstruindo aos poucos esse pensamento de que o LGBTQIA+, é diferente, é estranho, é excluído, né? É muito mais sutil e eu acho que incorpora mais fácil na sociedade quando você mostra isso de forma natural. Porque se você mostra isso de uma forma violenta, você está tentando mudar aquelas pessoas pela culpa e não pela naturalidade. Ótimo. E é a mesma coisa que acontece muito em novelas, né? Vamos dizer. É, Normalmente, quando você está pegando um negro, ou quando está pegando as pessoas LGBT, o papel delas, na maioria das vezes, tem alguma relação com a questão da sexualidade, com a questão da exato. raça. Não é uma pessoa como qualquer outra, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Ótimo. Não, sem dúvida, isso é muito importante, né? Ah, ainda voltando para essa questão de pessoas que eventualmente não querem contratar uma pessoa porque ela está ligada à comunidade LGBT, né? Um comentário que às vezes se escuta desses empresários, vamos dizer assim, né, Uhum. é que se tem medo de contratar uma pessoa na comunidade LGBT, não porque acha que aquela pessoa seja diferente de outros, mas sim por quê? Porque ele tem medo que, eventualmente, se tiver algum problema com aquele profissional, como, vamos dizer, as pessoas da comunidade LGBT podem dar tanto problemas profissionais como qualquer outra pessoa, não nem mais nem menos, né? Uhum. Mas, eventualmente, ela pode ter uma pessoa que talvez não esteja desempenhando da forma como se gostaria, como se esperava dele. E aí, não, mas se eu tiver que demitir essa pessoa, eu vou ser acusado de homofobia, né? Então, é o medo de como reagir para aquelas pessoas, né? O que você tem para dizer sobre isso? Olha, eu acho que a homofobia, quando ela acontece, eu acho que ela é muito explícita, mesmo quando ela não é, né? Voltando para essa resposta anterior, brincando um Exato. pouquinho, eu acredito muito que empresas maiores, né? Se a gente chama isso de empresários maiores, as empresas deles precisam ter um setor que lide com diversidade, né? Pelo menos um RH preparado para lidar com diversidade, que tenha capacitações, que tenha informações, porque se essa pessoa se sente acolhida e se sente respeitada naquela empresa durante toda a sua jornada lá dentro, independente de como ela vai terminar, é muito difícil que ela acuse de homofobia algo que ela não viveu, né? Se o tempo inteiro lá dentro ela foi acolhida, não sofreu agressões por causa da orientação sexual ou do gênero dela, ela acusar de homofobia seria uma violência dela, né? Uma mentira. Sim, Assim como sim. a gente vê histórias também, claro, são minorias, né? Assim como a gente vê histórias, às vezes, hoje em dia, de mulheres mentindo que foram assediadas por grandes estrelas e, no fim, a gente descobre que era para ganhar um dinheiro, para ganhar alguma coisa. Isso não invalida a luta de todas as outras mulheres que foram realmente assediadas, né? São pontos fora da curva, são pessoas que estão sem... E é isso, pessoas ruins existem tanto dentro da comunidade LGBT quanto fora da comunidade LGBT. Mas se a empresa possui como é que fala? Um setor especializado nisso, se ela possui uma cultura, né? Quando a gente fala de empresa, a gente fala de cultura organizacional. Uma cultura que respeita a diversidade, que inclui, que preza por isso, é muito difícil que essas pessoas acusem de homofobia ao sair. Ótimo. E isso é uma coisa que é claramente perceptível dentro dos ambientes, né? É que as pessoas não mudam por questões vamos dizer, ideológicas, porque as pessoas estão falando que tem que ser aquilo. No máximo vão mudar por uma questão de culpa, mas não vai mudar o sentimento dela, né? Vai mudar Uhum. quando muda a realidade. Então, quando você trabalha num ambiente onde tem um monte de pessoas de uma comunidade específica, você começa a aceitar melhor aquelas pessoas, né? Até vou usar o exemplo um Uhum. pouco na medicina, uma questão de raça que não tem a ver exatamente com homofobia, mas que no fundo se assemelha de muitas formas. Então, Sim. vou te falar, me formei numa classe com 100 alunos onde tinha uma pessoa negra, né? E quando você vai num hospital, às vezes você até estranha ser atendido por um médico negro ou acha que aquele médico é um enfermeiro. Mas estranha, claro, obviamente que existe muita coisa por trás disso, mas muito disso também é porque não existem quase médicos negros. Então,
E, vamos dizer, você tem muitos enfermeiros negros e raramente a pessoa pode ter passado por 30 médicos na vida e nenhum negro antes, né? A hora que começa a ter mais esse público, você começa a entender que aquilo é normal, né? Quer dizer, eu acho que é a mesma coisa na questão de gênero ou de orientação sexual. A hora que você começa a ver que existe uma diversidade, você entende que aquilo lá é normal, vamos dizer assim. Exato, porque é histórico, né? Tanto a questão de pessoas pretas quanto pessoas LGBT, são pessoas que foram excluídas ao longo da história desses ambientes, né? Que não, pessoas pretas, pessoas de outras que não eram brancas, não tinham a autorização primeiro de estudar, depois elas não tinham, né, os mecanismos. Até hoje a gente vê uma população periférica, uma população mais marginalizada, uma população que não tem talvez tanto tempo para estudar, porque precisa comer, precisa trabalhar, precisa ajudar os pais, né? E isso acaba refletindo no número de médicos, por exemplo, que vão ter. População LGBT é a mesma coisa, muitas vezes são expulsos de casa. Eu tenho um colega que faz medicina e que está há anos tentando se formar no curso, porque todo fim de semana ele tem algum problema com o pai na casa dele, é expulso de casa, volta, tem que dormir no sofá, o pai começa a falar que ele só vai poder comer em casa o que ele comprar. É um colega trans. O pai fala, você só pode comer o que você mesmo comprar. Então ele tem que ir lá e tem que começar a trabalhar para ganhar o dinheiro dele. Como é que você trabalha enquanto faz uma faculdade de medicina, né? Que é puxadíssima, que é integral. Então essas condições históricas e de violência também restringem o número de pessoas que você vai ver formadas e atuando. E provavelmente o irmão não tem as mesmas restrições, as mesmas regras, né? Quer dizer, Exato, exatamente. Ótimo. Bom, especialmente nesses meios que, vamos dizer, um pouco mais arredios ao público LGBT, existem algumas pessoas que fazem de fato questão de, vamos dizer, levantar a bandeira do arco-íris, de se expor, de se apresentar como uma pessoa da comunidade, né? E tem aquelas outras pessoas que, de alguma forma, são mais discretas, né? Que não querem aparecer muito, que talvez não queira, olha, se sente bem daquela forma e não quer ficar usando a sexualidade como um mote aí para discussão externas, ou seja, não quer se preocupar com outros aspectos da vida e não com esse, né? Isso, algumas vezes você pode até interpretar como uma forma de autopreconceito, de se ver de uma forma mais negativa, mas muitas vezes é porque simplesmente não quer ter que lidar com a reação negativa de outros, né? Muitas vezes essas pessoas elas acabam até sofrendo um preconceito dentro da comunidade LGBT por estar querendo se esconder, vamos dizer, de alguma forma, né? O que você tem para dizer sobre isso? Acho que é uma ótima questão, né? A gente sabe que dentro da própria comunidade LGBT a gente tem muitos pequenos preconceitos, inclusive transfobia, por exemplo, é um preconceito muito grande dentro da comunidade LGBT. E acho que existe essa necessidade das pessoas quererem que todo mundo seja essa bandeira, todo mundo seja essa pessoa que luta, que vai, que briga por direitos. E a gente precisa entender que nem todo mundo é assim, né? Nem todo mundo teve uma vida onde eles aprenderam ou tiveram a necessidade de se posicionar ou se sentiam seguros para se posicionar, né? Em casa, na escola, na faculdade, em todos os ambientes que eles frequentaram, né? Eu sou psicólogo comportamental, eu entendo que todos os comportamentos que a gente tem na vida são aprendidos, né? E eles precisam ser reforçados. Uma pessoa que nunca foi para a luta, que nunca bateu de frente com alguém, que em casa era uma pessoa silenciada, que entendeu que esconder-se, que ficar mais na dela era um mecanismo de defesa, era uma forma de evitar violências, de evitar desconforto, a gente não pode exigir que essas pessoas tenham uma postura de militância, né? E eu acho que existe sim essa discussão dentro da comunidade, de querer que todo mundo levante essa bandeira, e eu entendo essa luta, porque quanto mais gente, melhor, né? Isso que a gente estava falando agora, quanto mais pessoas no hospital, mais você começa a entender que essas pessoas são normais, né? Estão dentro do nosso cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que cada um tem o seu limite, cada um tem o seu posicionamento, cada um tem a sua vida. A gente não pode exigir que alguém seja da forma que a gente é, né? Até porque fazer uma pessoa sair do armário à força, mesmo que sejam pessoas da comunidade forçando essa pessoa a sair, também é uma forma de violência. Ótimo.
Voltando até para uma coisa que a gente já começou a discutir, mas esse preconceito, é um preconceito que a pessoa às vezes não quer ser preconceituosa, né? Mas acaba sendo. São pessoas que muitas vezes, talvez pessoas que não tenham tanto convívio com essa população e que de fato entendem, querem respeitar a população, mas que têm medo de ser homofóbico. Na verdade, não é estar sendo ou não estar sendo, mas é o medo de ser, ou seja, o medo de falar alguma coisa que possa desagradar ou que possa ser interpretado como uma homofobia. E, eventualmente, às vezes até chegam a evitar entrar nessa discussão. Eu até pegando esse mesmo exemplo, né? Quer dizer, você pega médicos que eventualmente tem um paciente que ele sabe que tem, que sabe que ser gay ou sabe que é lésbica Uhum. e que eventualmente isso pode até ser importante naquela avaliação que ele está fazendo, mas ele não sabe muito como abordar essa pessoa, né? E acaba não abordando, né? Isso é comum? Isso é muito comum, na verdade. Eu trabalho bastante com pais de pessoas LGBT, com bastante escola também, e acho que isso é um dos grandes obstáculos que a gente tem para trabalhar mais com inclusão nesses ambientes, tanto em casa quanto na educação, porque as pessoas têm medo de botar a mão ali e serem, né, feridas, serem, por exemplo, acusadas de homofobia ou sofrerem algum tipo de violência, enfim. E aí, o que eu costumo dizer é assim: sim, existe a chance desta pessoa não gostar da maneira como você abordou o tema. Porém, a gente também tem que entender que essa pessoa sofreu violências ao longo da vida inteira. E quando você pensa num animal que sofre, né, um cachorro que sofreu violências em casa e é deixado na rua, aquele cachorro vai morder um estranho que se aproximar, né? Mas é um animal assustado, é um animal que sofreu e ele aprendeu que todo mundo que chega perto dele é para machucar. Então, o que a gente instrui para essas pessoas? Existe a pergunta e a falta, não vou falar falta de respeito, falta de conhecimento ingênua. Existe aquela que é direcionada realmente para violentar e para machucar. Você perguntar para alguém alguma coisa, num tom de pergunta, não vai machucar essa pessoa. É muito melhor que um médico, numa consulta, que está com alguma dúvida, aborde: oi, desculpa, não, preciso entender isso, ou eu não conheço muito bem sobre isso. Como que você se identifica? Ou como que eu te chamo? Como é que funciona esse seu relacionamento? Você pode me explicar? E é diferente de você assumir, que aí aqui você abre uma porta para aquela pessoa poder se expressar e se comunicar e te ensinar. É uma troca de conhecimentos. Ao contrário de você chegar, por exemplo, um ginecologista chegar numa consulta com uma mulher lésbica, que ele não sabe que é lésbica, e passar 1 hora instruindo ela como ter relação sexual protegida e segura, quando essa pessoa nem tem relacionamentos com homens ou com pessoas com pênis. Né? Se ele perguntasse no começo da sessão: oi, desculpa, você se relaciona com homens ou mulheres? Mulheres. Ah, tá bom. 1 hora da sessão que ele perdeu, ele podia ter usado para outras coisas. E às vezes é uma hora que ele perdeu que na verdade a pessoa perdeu, né? Porque ela nem se sinta Também. confortável em virar e falar: olha, não, eu não faço isso que você está falando, né? Exatamente, Exato. exatamente. Tá. E nessa mesma linha, até vou te dar um exemplo. Eu trabalho muito com a parte de medicina do esporte, né? E uma discussão Uhum. que está muito em voga é a questão da participação de pessoas transgêneras no esporte, né? A preocupação maior, no caso, é com mulheres transgêneras, né? Uhum. Por que isso? Porque são pessoas que cresceram fisiologicamente como um corpo masculino, né? E que, por mais que ela use hormônios, por mais que ela esteja com nível, vamos dizer, de testosterona compatível com uma mulher, ela teve uma testosterona elevada durante o resto da vida e tem uma genética que não é a genética de uma mulher cis, né? Então, a grande discussão aí é uma discussão muito válida isso, né? O quanto que você de fato vai estimular a inclusão e o quanto que aquilo lá vai tirar a oportunidade de mulheres cis estarem competindo de uma forma, vamos dizer,
menos injusta, né? Então é uma discussão válida, não estou falando que tem um lado certo ou que tem um outro lado, não é esse ponto que eu queria te discutir aqui. Só que é um tema que as pessoas evitam, se você pegar algum médico do esporte, pode entender o que for disso, ele não quer falar disso. Por quê? Porque sabe que se falar alguma coisa, ou um ou outro lado, ou os dois lados vão bater nele, né? Como é que você pode abordar esse tipo de situação? Eu Eu te dei acho um que essa é a exemplo, maior. mas assim, são exemplos que você vai pegar em outras áreas também, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que a maior polêmica dessa última Olimpíada foi isso, né? Aquela boxeadora que ninguém sabia direito, né? Acusaram ela de ser uma mulher trans, acusaram ela de ter mais testosterona, de ter mais forte, de ser injusto ela estar ali. Só que aí quando a gente vai olhar, né, assim, ao meu ver, se realmente fosse algo a se preocupar dentro do esporte, a gente veria que as mulheres trans têm quase 100% de vitórias nos jogos, né? Assim, e não é verdade, isso não acontece. Porque essas mulheres, elas têm, né, a hormonização, e aí você, um endócrino, provavelmente vai saber falar muito melhor do que eu, mas o hormônio, ele enfraquece os músculos também, né, das mulheres trans. Ele não mantém o mesmo tônus muscular e a mesma estrutura que elas teriam se elas não tivessem transicionado, se elas não tivessem hormonizado. Eu acho que é uma discussão realmente muito grande e que a gente não tem uma resposta no momento do que fazer. Acho que precisam de muitos estudos, acho que precisam de muitas, né, avaliações, mas isso para mim de sinalizar de que essas mulheres trans não têm uma taxa de vitórias muito maior do que as mulheres cis é algo para mim que é muito relevante nesse Eu questionamento. acho que aí são alguns cenários que de fato existem, quer dizer, não existe de fato cenários que tem uma melhora de resultados, isso aí existe, né? Uhum. Mas acho que a questão que eu quero aqui entrar aqui não é nem tanto a discussão se deve ou não deve participar, mas Aham, sim a discussão de que as pessoas têm medo de discutir isso, né? Por quê? Porque tem. sabe que se falar que não deve, ele vai ser encarado como Uhum. preconceituoso. Se falar que deve, vai ser acusado de que, enfim, de que está agindo de uma forma injusta de outra, por outro lado, né? Uhum. Quer dizer, existem de fato os argumentos para dizer que ela não deve participar. Não estou falando que Uhum. essa é a minha opinião, nem que essa, Sim. mas existem de fato, são argumentos válidos, cientificamente válidos, ah, enfim, e que precisam ser levados em consideração, mas às vezes as pessoas falam, a gente não pode falar sobre isso, né? A gente deve falar sobre Hum. isso, né? Justamente a inclusão faz parte da inclusão a gente falar sobre esse assunto no cotidiano, faz parte a gente discutir. A única diferença é como é que a gente discute isso com respeito, né? E como a gente discute isso violentamente. Discutir essa questão falando não, ela não pode participar porque ela é um homem, é violento. Discutir falando não, ó, vamos lá. Vamos ver, esta pessoa aqui, fizemos um exame de sangue, eu tô uma hipótese, né? Fizemos o exame de sangue e vimos que realmente ela teria uma vantagem muito maior neste esporte comparado às outras 99% das atletas nessa categoria. Como que a gente lida com isso? A gente vai separar tipo luta, boxe, né? Enfim, que separa por peso, né? Que separa por categorias. Isso é uma discussão respeitosa. Chamar essas pessoas de homem, invalidar a identidade de gênero, orientação sexual é uma discussão violenta. Exato, É exato, como você aborda o tema. sem dúvidas, né? Da mesma forma, pegando um exemplo que talvez vá um pouco na mesma linha, a gente tem, obviamente, pessoas que são LGBT e que podem estar envolvidas num crime, por exemplo, né? Assim como pessoas cis, pessoas trans também podem ter, e talvez até num índice um pouco maior por conta da marginalização que existe, né? Agora, vamos pegar, por exemplo, uma discussão que é muito, eu sei, volta e meia tem nesse noticiário, que é quando essas pessoas são abordadas eventualmente por forças policiais, né? De fato, o policial ele precisa abordar pessoas, faz parte do trabalho dele, né? Porque eventualmente ele não precisa, ele não tem aquela coisa, aquela garantia de que aquela pessoa de fato está envolvida, mas ela pode ter que ter vamos dizer, uma abordagem ali. E obviamente que pode ter pessoas que vão abordar preferencialmente pessoas LGBT por uma questão de preconceito, né? Mas existem abordagens que são muito válidas e às vezes no primeiro momento pode ser difícil de, ele não tem talvez todas as informações para tomar essa decisão. E aí
o que alguns policiais alegam é que eles têm medo até de abordar pessoas LGBT, porque, ora, não, de fato aquela pessoa não tinha nenhum envolvimento, bom, aquela abordagem dele vai ser julgada como preconceituosa, né? O que você poderia dizer sobre isso? Eu acho que também entra no preparo que a gente dá para as pessoas em cada uma das profissões, né? Acho que a gente entende, sim, que, obviamente, a polícia faz parte da segurança, né? Quem nos mantém, teoricamente, seguros. Mas a gente também entende que a polícia tem certos preconceitos porque não tem preparo, né? A gente vê, pessoas pretas são muito mais abordadas na Exato. rua do que pessoas brancas. A abordagem com uma pessoa LGBT, com mulheres trans ou travestis na rua, ela também acontece de uma forma talvez mais violenta do que devesse ser. Talvez não, né? É mais violenta do que devesse ser. E aí também, invalidando, como é que você vai chamar? Os policiais vão chamar essa pessoa de minha senhora ou vão chamar ela de traveco? Né? É um preparo na abordagem. É capacitar também esses profissionais a abordar essas pessoas. Porque uma coisa é você abordar alguém por ser suspeito de um crime, válido. Outra coisa é você abordar de forma violenta alguém, né? Assim, é isso. São essas pequenas nuances de preparo, de capacitação. Como é que eu abordo, como é que eu falo. Eu acho que é nesse território que a gente tem que caminhar e olhar. E muito menos no de se deve ou não abordar, que é onde a gente fica hoje em dia, porque as pessoas têm medo de tudo. Né? Tem medo de abordar, tem medo de ser abordado, né? Também justificavelmente. Isso é nesse território. É uma área que é difícil, é uma coisa que é difícil, ainda mais pensando na questão de polícia, que de fato às vezes ele precisa ser um pouco mais truculento, porque ele não sabe se de fato é uma pessoa que possa ser um criminoso, como é que ela vai reagir, né? Então é difícil, né? Quer dizer, é mais obviamente tão difícil quanto é você saber reconhecer que aquela pessoa de fato ela está agindo de forma preconceituosa que precisa ser julgada por isso, né? Porque tem o preconceito existe, né? Quer dizer, o preconceito, aliás, talvez a maior parte das vezes seja preconceito mesmo, né? Legal. Um outro ponto que é uma discussão ampla, a gente até vai ter uma discussão um pouco mais focada nisso, está ligada à religiosidade, né? Então, diversas religiões têm uma visão muito negativa em relação ao público LGBT, e especialmente em relação a público transgênero, né? Não só, eu acho que todo o grupo LGBT, mas especialmente ao transgênero. O que você teria a dizer a respeito disso? Esse preconceito, ele pode estar vindo de casa, ele pode estar vindo da comunidade. Como é que você vê essa relação entre ideologia de gênero, identidade de gênero, orientação sexual e religião? Eu acho que a fé, e eu sempre falo isso no consultório, a fé é algo muito importante para a humanidade, em geral. Né? Seja você católico, cristão, judeu, budista, espírita. A fé moveu a humanidade ao longo dos anos. Ela é uma muleta, ela é esperança. E você ser violento, e você ter um preconceito e excluir uma população específica de ambientes de fé, é muito violento com essas pessoas. Porque você tira justamente essa sensação de esperança, de pertencimento, de acolhimento, às vezes até de motivo, né? Tem pessoas que Deus é um motivo de estar aqui, é um motivo de viver, e não cabe a nós aí, profissionais de saúde, eu falo como psicólogo, julgar a relação dessa pessoa com Deus, né? Enfim, cada um acredita na forma que acredita, tem um certo valor, mas a gente vê que pessoas que tinham um grande afeto pela religiosidade ou pela fé e que foram excluídas deste ambiente são muito mais vulneráveis do que pessoas que não tinham esse contato, né? Porque parece que perde uma dos grandes pilares da vida deles. Então, a família é um grande pilar que a gente também luta muito para estar presente durante todo o processo de descoberta, de transição, se a gente está falando de uma pessoa trans, porque a gente entende que se a família apoia muito bem estruturada essa pessoa, qualquer violência que ela viver fora de casa vai ter um impacto menor por ela ser apoiada dentro de casa. Só que a igreja e os centros religiosos muitas vezes servem também como casa. E aí essa violência às vezes se reflete tanto quanto violências em casa.
Legal. Agora, na teoria, isso acho que fica muito claro, né? Quer dizer, de fato, a religiosidade não deveria ser uma fonte de exclusão, mas uma fonte de união. Mas a gente vê muitas ações de líderes religiosos nas diferentes religiões, algumas mais ou Sim. outras menos, que agem dessa forma. Então, assim, a gente sabe que isso está dentro das igrejas e a gente sabe até o Papa já deu, por mais que se fale muito que o Papa seja uma pessoa mais aberta e tudo isso, ele já deu várias vezes declarações Uhum. completamente, vamos dizer, inaceitáveis do ponto de vista de preconceituosas mesmo, né? Uhum. A gente, as pessoas crescem dentro dessas igrejas, porque muita gente cresce na igreja, né? Ou tem a sua formação, a sua ideologia formada dentro da igreja. E algumas dessas pessoas, eventualmente, são pessoas da comunidade que vão, em algum momento, se identificar como uma pessoa LGBT, né? Sim. Gerando aí um preconceito muito grande, uma dicotomia entre a sua religiosidade que guiou a vida dela até aquele momento com a sua ideologia, né? E Demais. como que você pode, isso aí é o que a gente chamaria então de um preconceito internalizado, homofobia internalizada, né? O que seria isso? Essa é uma, quando a gente está falando sobre violências e população LGBT, existe um estudo que chama Modelo de Estresse de Minorias. Né? Não sei, é um estudo que começou na década de 90 e que ele tá, até hoje ele é replicado ao longo do mundo todo. E ele mostra que as pessoas LGBT, as pessoas da comunidade LGBT, elas estão expostas e têm maiores chances de terem danos, de desenvolverem questões psicológicas de saúde mental. E quando a gente está falando sobre esse modelo, a gente entende que tem estressores externos, que são essas violências cotidianas que elas sofrem, e tem o que a gente chama de estressores internos, e é isso. Tudo que ela viveu, essas pequenas violências, ou grandes, mas normalmente são pequenas, dos pais, na igreja, na sinagoga, no templo, né, em todos esses ambientes que elas frequentam, elas geram um preconceito e uma violência interna também nessas pessoas, que acreditam e seguem e crescem acreditando que elas não merecem conquistar tanto quanto as outras pessoas conquistaram, que elas não podem ser quem elas são, senão vão sofrer alguma violência. E isso faz com que essas pessoas tenham uma autoestima mais baixa, com que elas duvidem muito de outras pessoas, que elas cheguem em ambientes novos e não se sintam seguras porque elas não sabem quem acolhe, né? E aí, essa homofobia internalizada também gera muitas questões quando essas pessoas vão se descobrir, né? Então é isso. Cresceu ouvindo coisas ruins, homofóbicas e transfóbicas, e aí do nada essa chave vira na cabeça e fala: epa, mas eu acho que eu sou uma pessoa LGBT. E aí como é que uma pessoa que sempre ouviu violências vai conseguir sair do armário, né, sabendo que o mundo trata essas pessoas assim? Dando um exemplo prático, não da religiosidade, mas assim, a minha história de sair do armário, por exemplo, foi muito disso. Eu sofria violências na escola quando eu era pequeno, quando eu tinha 12, 13 anos, por ser um menino considerado mais afeminado, porque eu gostava de teatro, gostava de dança, e eu sempre sofria violência, violência física. Me batiam, me empurravam, me prendiam no banheiro. E eu fui me descobrir aos 15 anos de idade. Quando eu comecei a entender que talvez eu tivesse uma orientação sexual diferente, que eu não era hétero, o meu maior pânico era esse. Se eu já sofria violências antes de saber que eu era gay, imagina agora, né? Essas violências vão dobrar, vão triplicar. E até você desconstruir isso, muita terapia, muita ajuda, né? Graças a Deus eu tenho uma família que me acolhe, eu tive uma família muito estruturada, que sempre me acolheu, me apoiou, me respeitou. Mas eu tenho amigos que não tiveram famílias assim. E aí o caminho, os nossos caminhos foram completamente diferentes. Sem dúvidas. Bom, ainda voltando para essa questão de religiosidade, a gente tem aqui em São Paulo um feriado em que acontece ao mesmo tempo dois movimentos, que é a parada Uhum. LGBTQIAP+, e esqueci o nome, mas é um evento ligado à igreja, ligado especialmente à igreja evangélica, à igreja católica, né?
Uhum. e que são tidos como movimentos opostos, né? São como se fossem movimentos antagônicos, né? E de fato, se você for pegar na organização dos movimentos, isso é. Se você for pegar as discussões que existem dentro de cada um desses ambientes, são completamente antagônicos, né? Mas aquelas pessoas que estão, vamos dizer, na parada LGBTQI, elas podem falar, pô, eu gostaria de estar num ambiente, eu gostaria de estar num ambiente que busca aproximar de Deus, né? Só Uhum. que elas sabem que elas não vão ser aceitas naqueles ambientes, ou que pelo menos elas não vão ser respeitadas naquele ambiente, né? Ah, como que essas pessoas elas podem agir? Existem, vamos dizer, dentro, não tô, obviamente que você não vai mudar a religião, ela não vai mudar o Deus em quem ela acredita Uhum. por conta da sua orientação sexual, né? Mas nas religiões existem ambientes que tendem a ser mais inclusivos, até porque, vamos dizer, uma igreja que eventualmente se identifique mais favorável a essa causa, ela pode até ser de alguma forma diminuída ou perder a sua funcionalidade dentro daquela igreja maior ali, que é de fato homofóbica, né? A gente está vendo um movimento muito legal, na verdade, dentro dessas instituições religiosas, de aceitação, né? Inclusive, na própria Parada do Orgulho, esse ano, eu acho que eu nunca vi tantos grupos de igrejas e de lugares religiosos e de fé ali, com o pessoal, e distribuindo panfletos, assim, era um panfleto de Deus também te ama, Jesus também te aceita, né? Então, acho que esses ambientes estão percebendo que talvez esses ensinamentos, né, de Jesus, de ame a todos e ame o próximo, são de verdade, né? Que a gente pode realmente acolher todo mundo. Eu acho que elas estão se fazendo presentes nesses lugares. Né? Existe sim essa possibilidade de terem da gente juntar as duas coisas, né? O mundo ideal é justamente esse, que a fé seja para todos, que Deus seja para todos, que cada um possa acreditar no que quiser e ser feliz sem sofrer violências. Óbvio, acho que sim, existem esses conflitos aí com quem está acima, né? Quais são as consequências de uma igreja ou de uma instituição religiosa que está aceitando a todos, mas eu acho que é um movimento que está crescendo. Eu acho que a gente tem caminhado sim para um ambiente onde a fé também inclui pessoas LGBT. E eu acho isso muito importante. Ótimo. Quando a gente pega a medicina já de algum tempo, não é de muito tempo, mas já tem uma conceita bem estabelecida de que, de fato, a identidade sexual não está relacionada a uma questão de saúde mental, né? Ou não é uma questão de saúde mental, é uma Uhum. questão de como aquela pessoa se identifica, tá? Isso. Agora, existem condições de saúde mental que estão, de alguma forma, associadas à identidade de gênero. A primeira delas, que é a mais óbvia, que é a disforia de gênero, que é essa incompatibilidade entre o que a pessoa se vê e o que ela se sente, né? Aí é uma discussão à parte, tudo falando sobre a disforia, temos outras discussões aqui sobre isso, né? Mas existe também uma questão de outros problemas de saúde mental que são mais recorrentes na população LGBT, muito por conta da marginalização que essas pessoas sofrem e dos preconceitos que essas pessoas sofrem. Aí a gente pode citar como exemplo o tabagismo, o alcoolismo, o uso de drogas recreativas ilícitas, tá? Uhum. Enfim, entre outras condições, né? Como você vê isso dentro da psicologia? Porque muitas vezes as pessoas até usam isso como uma justificativa. Ah, não, eu faço isso porque eu sofro muito preconceito, porque eu sofro marginalização, mas no fundo são problemas que afetam a qualidade de vida dessas pessoas e que precisam ser abordadas Uhum. também, né? É. Sim. Aí eu acho que a gente entra, enfim, cada caso é um caso, né? A gente trabalha muito com subjetividade na psicologia, com cada caso individual, mas ao longo do processo que a pessoa entende as violências que ela passou, que ela entende
o porquê, né? Na psicologia comportamental, a gente procura a função de cada comportamento. Qual é a função desse uso de drogas excessivo, né? Qual é a função do tabagismo? Qual é a função da forma como você se relaciona com as pessoas? Às vezes uma sexualidade também muito grande. O que você está ganhando com isso, né? O que está mantendo esse comportamento? E aí cada pessoa vai descobrindo, às vezes um uso de drogas para não lidar com as dores do cotidiano, né? Às vezes um uso de drogas até para se incluir, né? Existem movimentos, existem baladas gays, por exemplo, onde todo mundo lá usa um tipo de droga, e se você não usa, você não faz parte daquele grupo. E às vezes para ser incluído num grupo, pessoas marginalizadas que querem, né, estar em algum lugar e se sentirem acolhidas, vão acabar usando coisas para se sentirem pertencentes. Então a gente vai entendendo qual é a função desses comportamentos, qual é a função desses comportamentos que a gente quer que sejam extintos, enfim. E aí a gente trabalha em cima deles. E aí, com o tempo, com o entendimento dessa pessoa, a gente consegue diminuir a frequência desse uso de drogas, do tabagismo, de autolesão, por exemplo, né? Uma coisa punitiva também. Ótimo. Assim, quando uma pessoa sai do armário, ela sabe que tem que entender que ela vai sofrer preconceito. Ela já vinha sofrendo preconceito antes e é o que você falou. A gente só sabe que naquele momento esse preconceito vai aumentar, né? Ao mesmo tempo que ele vai aumentar, ao mesmo tempo você pode achar um ponto de apoio que é a própria comunidade. É você se sentindo na comunidade, você vai sentir que aquele grupo te acolhe melhor, né? Agora, o preconceito vai existir, né? Quer dizer, a gente sabe que a gente pode lutar contra ele, a gente pode tentar enfrentar, mas ele vai existir, né? E esse preconceito vai gerar efeitos negativos naquela pessoa. Então, a gente não tem, ninguém é imune aos efeitos desses preconceitos. O que a psicologia pode fazer para ajudar a minimizar esses efeitos? Ótimo. Quando a gente fala de pessoas LGBT, a gente sempre tem que pensar em quem são os pontos de suporte dessa pessoa. Seja família ou seja amigos, a gente precisa que essa pessoa tenha um ambiente seguro, né? Que ela tenha um ambiente onde ela possa se expressar, onde ela possa procurar refúgio caso aconteça alguma coisa. Porque tendo esse suporte, esse lugar onde ela pode ser elevada, né? Então uma autoestima elevada, tá pensando em autoestima mesmo. Essa autoestima e esses ambientes vão protegê-la das violências que acontecem lá fora. É isso que eu estava te contando, que o meu caminho foi muito diferente de amigos meus que não tinham pais acolhedores. Todas as violências, eu sofri muita violência na minha vida, que não tiveram impactos tão grandes por causa da minha casa, pela forma como eu era acolhido pela minha família, que sempre me mostrou que eu tinha valor, que eu merecia estar onde eu podia estar, né? Assim, então, o que me incentivava a ir para frente? Pessoas sem esse suporte têm mais dificuldade disso. Então, a psicologia vai trabalhar aqui. Onde são os seus suportes, né? Quais são os pilares? O que a gente pode usar para sustentar você de pé? Então, a gente vai procurar amigos. Às vezes a gente fala de família escolhida também, né? Que às vezes a população LGBT acaba sendo expulsa de casa, ou tem pais e familiares preconceituosos. Então a gente fala da família estendida. Quem que é a família estendida? Amigos que ela conheceu e que sabem mais sobre ela do que a própria família. Então, em uma intervenção de saúde, uma urgência, é eles que a gente vai chamar, e não a família de sangue. A gente precisa de alguém que acolha, que entenda e que respeite essa pessoa. Ótimo. E vamos dizer, muitas famílias elas agem de uma forma preconceituosa e a gente não está querendo julgar essas pessoas aqui nesse momento, né? Mas assim, talvez grande parte da comunidade em algum momento sofreu preconceitos dentro de casa, mas não preconceito direcionado contra eles. Ouviam gestos e movimentos preconceituosos dos pais e sabe que o pai tem um certo preconceito. E no momento em que elas se assumem, isso pode gerar dois caminhos bastante diversos. Em alguns casos, o preconceito vai ser potencializado ao extremo, né?
e muitas vezes levando a pessoa a sair de casa, e tudo isso que você já falou. E em outros casos, aqueles pais que eventualmente tinham comportamentos mais homofóbicos vão passar a compreender melhor, entender melhor e aceitar aquela situação. Não só aceitar, mas de fato, não é falar que aceitou, mas de fato aceitar internamente aquela condição. Né? Uhum. Como que essa pessoa pode lidar, vamos dizer, com um pai que até 2 anos atrás, vamos dizer, falava coisas que talvez ele não gostaria de estar ouvindo, né? A gente vê muitos casos, assim, no consultório, e, de pais que chegam falando, olha, eu não faço ideia do que está acontecendo, não entendo, nunca entendi, mas eu amo essa pessoinha e eu quero o melhor para ela. O que eu faço? E o que a gente vai estimular é o diálogo, né? É fazer com que esses pais procurem mais informação, procurem referências, né? Novela, aí volta no começo ali. Quais são as referências que a gente tem? Né, falecido agora, mas Paulo Gustavo era uma grande referência na TV para esses pais, né? Essa última novela que teve, que tinha um casal gay também, assim, referências que esses pais podem procurar para diminuir a forma de agressões não intencionais com esse filho, né? Porque é claro que a gente vai estimular o diálogo dessa criança, desse adolescente, desse adulto com os pais. Mas a gente também entende que não é função da pessoa LGBT também ficar ensinando todo mundo como respeitá-la. Acho que, claro, com os pais existe uma vontade maior, essa pessoa normalmente se dedica mais, mas esses pais também precisam ter um trabalho próprio, um trabalho individual, de procurar referências, de entender, de tentar compreender. E normalmente a gente vê um processo, às vezes é longo, mas a gente vê um processo de aceitação, sim. Esses pais começam a entender, eles começam a ir atrás, começam a deixar a pessoa trazer o namorado ou a namorada para casa. No começo é esquisito, não sabe direito como chamar, mas você vê que tem um esforço e com o tempo isso vai se dissipando. Eu costumo ver, e aí, claro, uma experiência empírica, né? Assim, é o que eu vejo no consultório, o que eu vejo nas histórias, que muitas vezes o amor pelo filho é maior do que o preconceito que ele tem. Às vezes, até falando de religiosidade, às vezes as pessoas até acabam se afastando de lugares religiosos que eram importantes e que não respeitavam o filho para procurar outros, porque entendem que ali não é um lugar de respeito. E o que elas valorizam mais é enfim, que essa criança esteja bem, que esse adolescente esteja bem. Ótimo. Mas, como você disse, muitas vezes esse processo não é um processo rápido, né? Não é que você vai virar para o seu pai e falar, olha, vai sair do armário e falar ali, olha, é isso, no dia Que seguinte o pai bacana! fala, pô, que bacana, é tudo legal. E no primeiro vai ter... É quase como aquele processo de luto que a gente chama, né? Que você primeiro tem uma E negação, depois você vai... Enfim, todas umas fases até você chegar na fase de aceitação daquela situação, né? E muitas vezes as pessoas podem não querer dar esse tempo à família, né? Então, querer dar esse prazo para que o pai tenha uma mudança, né? O que você teria para dizer para essas pessoas que, vamos dizer, estão se abrindo mais recentemente, né? E que estão ainda sofrendo dentro de casa, mas que estão vendo de alguma forma mudanças? eu acho que eu avaliaria o nível de violência que essa pessoa sofre, em primeiro lugar, né? O que são essas agressividades? É uma coisa mais implícita, é uma coisa mais explícita, chega a ter violência física, ou são só discursos tortos, né, que a gente chama, que a gente brinca. Mas se você está vendo uma mudança em casa, né, às vezes é um lugar que vale a pena lutar por esse carinho, por esse respeito. Acho que para uma pessoa ceder à mudança, é uma pessoa que já está num lugar onde você pode se aproximar e tentar conversar, né? Claro, se você vê que é uma pessoa completamente engessada, congelada, que não muda de jeito nenhum, aí talvez esse tempo e esse afastamento seja compreensível. Mas uma pessoa que você vê que está tateando e está, né? Outro dia, acho que ontem eu usei uma metáfora com um paciente que é um pai de uma criança trans. Falei, você está numa caverna escura e é angustiante estar nessa caverna escura e não saber para onde você está indo,
mas dá para ir tateando, né? Dá para segurar na mão de alguém e ir junto nesse escuro até chegar do outro lado dessa caverna. E aí vale a pena. E aí eu acho que vale a pena tentar. É saber dar o tempo para as coisas, né? Talvez é saber. Exato, não precisa ser sozinho, né? Um amigo seu pode ajudar, um amigo deles, um tio, um avô, né? Existem outras pessoas que podem É te ajudar. gerenciar a situação e ver qual que é a melhor forma de Isso, criar um bem-estar sem necessariamente gerar uma briga, uma coisa que talvez não seja a melhor saída nessas horas, né? exato. E tem muitas vezes também que as pessoas têm um medo de uma reação dos pais ou dos avós, e que não são reais, né? A gente tem também uma ideia de que as pessoas vão reagir de uma forma agressiva ou que não vão aceitar. E quando você conta, eu já ouvi isso tantas vezes no consultório, de pessoas que tinham medo, especialmente de contar para os avós, e quando vai contar para os avós falam, tá, tudo bem. Né? Então também tem um medo excessivo de algo que às vezes não é real, porque sofreu tanta violência no mundo, ou ouviu falar de tanta violência lá fora, e acha que vai se repetir em casa e acaba não se repetindo. Então, às vezes vale arriscar. Ótimo. A última pergunta que eu queria te fazer talvez é um preconceito que mais do que contra a população LGBT, é contra os seus filhos, né? Ou seja, os filhos de pessoas, ah, vamos dizer, homoafetivas, filhos de pessoas que têm alguma identidade ou uma orientação sexual que diverge do que é esperado aí pelo resto da sociedade, né? Ah, então, digamos que é um casal, duas mães e tem um filho pequeno que vai entrar para a escola. A gente sabe que tem escolas que são mais inclusivas, tem escolas que são menos inclusivas, né? Mas dificilmente você vai ter uma escola que seja totalmente inclusiva, né? Até porque os alunos vêm de diferentes formações. A gente teve há pouco tempo um caso de uma escola que tem um histórico de discussão, de respeito com minorias e que teve um caso de racismo bastante violento, né? Então, assim, essas crianças a gente já discutiu a questão, muitas vezes não vai ser um preconceito explícito, mas ou quase explícito, que é aquela pessoa que começa a ser deixada de lado por colegas, porque de alguma forma os colegas ouvem dos pais que aquela pessoa não deve ser a melhor pessoa para se relacionar, né? Um dos motivos também que muitos pais usam é falar, não, é aquela confusão às vezes de orientação sexual com, enfim, as crianças, não, a criança ela não está preparada para entender o que é ser dois pais ou duas mães ou um casal hétero, ou seja, aquilo lá vai influenciar a formação do seu filho, então quer evitar o contato daquela criança, dos seus filhos com uma criança que tem talvez uma questão de gênero na família, né? Como que essas famílias elas podem se preparar para essa entrada na escola? Ótima pergunta. Eu acho que elas têm que estar munidas de informação, né? A gente tem muitos artigos, muitos estudos que mostram que não existe nenhuma influência comprovada de pais, de dois pais ou duas mães na orientação sexual ou na identidade de gênero da criança, né? Isso já está comprovado, isso já foi mostrado. E ter essas informações é importante. Ter um diálogo constante com a escola, com a coordenação, com os professores. E também a escola, né, garantir que essa escola seja uma escola que tenha um olhar aguçado para isso, né? O que a gente trabalha muito com professores é de conseguir identificar essas crianças que estão sendo isoladas, essas crianças que estão tendo alguma dificuldade. É uma dificuldade por preguiça? Está faltando na escola porque é irresponsável? Ou está faltando porque está sofrendo violência? Está indo mal na escola porque está ansioso, porque a sala não trata bem? Então, esse diálogo da família com a escola é extremamente importante, né? Não é só deixar a criança e deixar que a escola crie. É um trabalho multidisciplinar ali, de todo mundo junto. É mais uma vez aquela ideia de que isso faz parte, no momento que você se identificou, né, essas coisas vão acontecer, né? Então é saber olhar e ver qual que é a melhor forma de se resolver com isso, né? Exato, a gente tem que estar preparado. Isso garantir que nossos filhos e nossos
parentes, pais, quem seja, estejam em ambientes acolhedores e que estejam atentos a essas formas de violência. Rafael, acho que deu para abordar bastante assuntos aí em relação a essa questão do preconceito. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Com certeza, João. Obrigado você pelo convite. É sempre muito bom discutir e conversar. Acho que é assim que a gente vai fazendo a diferença aos pouquinhos. Obrigado mais uma vez.